Portanto, as GPUs Intel Arc de primeira geração já estão no mercado há um bom tempo. E a questão é, você deve comprá-los? Se você é um editor de vídeo, especialmente, essas GPUs Intel Arc são mais que suficientes para o que você precisa. E às vezes até melhor que o RTX 1490, que é 10 vezes mais caro que algumas dessas GPUs. E você pode estar pensando, bem, o que você fumou esta manhã? Bem, se você consegue fumar benchmarks, então é isso que você verá neste vídeo. Então, de quais GPUs estamos falando? Temos a edição ASRock Phantom Gaming Intel Arc A770OC com 16 GB de RAM. Depois temos o Intel Arc A580 Challenger, que também é a versão OC e 8 GB de VRAM. E então temos o Intel Arc A380. Mas curiosamente, desta vez temos esta versão discreta. Você deve ter visto minha análise do Challenger no canal antes. O interessante entre esta e esta versão discreta é que esta versão discreta não possui conectores PCIe. Ele obtém toda a sua energia através do conector de alimentação PCIe de 16 slots, que pode suportar até 75W. E como isso funciona aí? Muito interessante também. Agora vamos aplicação por aplicação. Em primeiro lugar, quero dar uma olhada no Photoshop. Estou testando o Puyo GPM 93,7 para Photoshop 25,0. Se você estiver olhando para a pontuação geral estendida, então, você daria uma olhada nisso? Nossa ASRock A770 é a GPU mais rápida que já testei no Photoshop. E se você olhar para as outras GPUs Arc, perceberá que elas também estão no topo. O A580 está bem no topo, perdendo apenas 1,2% para o A770. E a versão discreta do A380 é cerca de 4,1% mais lenta que a melhor GPU do Photoshop. Então, como você pode ver, eles não estão fazendo muitas coisas. Há certas coisas que são aceleradas por GPU, mas mesmo a IA no momento não é local. O campo gerador de IA, por exemplo, e assim por diante, que envia para a nuvem. Então, isso tem mais a ver com sua conexão com a internet e quantas pessoas estão realmente executando o ping no servidor lá. Portanto, não é necessariamente a velocidade da sua GPU, mas acho que em breve isso mudará porque cada vez mais suporte de hardware, como aceleração local de IA. Assim, eles podem utilizar algumas das novas CPUs que possuem NPUs internas e assim por diante. Então isso seria interessante, mas agora, ainda não está totalmente desenvolvido. É como se estivesse trabalhando lá. Fala-se muito sobre IA, mas como na prática e no fluxo de trabalho reais, você sabe, não tanto aí, mas olhando para este aqui, você pode ver tantas GPUs mais caras que na verdade estão muito mais abaixo. Portanto, o Arc for Photoshop faz sentido. O próximo é o Lightroom. E quando estou fazendo o teste no Lightroom, o benchmark FutureBench para Lightroom na verdade não utiliza alguns de seus aspectos de GPU. Agora você pode fazer a remoção de ruído e a fiação. Ele usa muito IA e GPU, mas isso não se reflete no benchmark real. E você pode utilizar qualquer uma dessas GPUs. Mas pelo que posso ver, eles são ótimos. Mas realmente mostrar qual é melhor que o outro não significa necessariamente dar muita diferença. E o Lightroom ainda tem muito desempenho baseado em CPU e RAM. E isso lhe dará mais desempenho. Portanto, atualizar uma GPU não torna necessariamente o seu Lightroom mais rápido. Atualizar a CPU lhe dará muito mais desempenho. Agora, passando para a edição de vídeo e o Premiere Pro. Uma das coisas que precisamos fazer primeiro é resolver os drivers e as diferentes versões do software. Desde o Adobe Premiere Pro 24, eles agora podem utilizar os codificadores de hardware e mecanismos de mídia dentro dessas GPUs. Portanto, todas as GPUs Arc possuem mecanismos de mídia duplos, o que é uma loucura. E eles são um dos melhores que existem. E você pode estar dizendo, por que os melhores que existem? Bem, se você deseja decodificar H265 de 10 bits, 2,2 codec de 10 bits, tente fazer isso na NVIDIA ou AMD. Não vai funcionar. No Intel Arc, ele passa como manteiga. Não há problema algum. Então, se você estiver usando o Canon R5 ou alguma dessas câmeras sem espelho ou drones que gravam 10 bits 2,2 H265, então você quer esses mecanismos de mídia porque são os únicos que fazem isso. Agora, o Intel eGPU também tem isso dentro. Mas no D2, a GPU dedicada, há duas e um pouco melhores, na verdade. Então, eu queria testar quanto desempenho ganharíamos se apenas mudarmos o software Premiere Pro.
Então peguei o ARC A580 Challenger SROC1 aqui e fiz o teste Puget Bench 1,0 para Premiere Pro no Premiere Pro 23,6 e 24,3. E aqui você pode ver a diferença dos resultados. Na verdade, é muito interessante. No geral estendido, estamos obtendo um aumento de cerca de 12% e um aumento geral de cerca de 8,2%. Então parece que talvez não tanto. Mas se você olhar bem de perto para a longa pontuação BOP, é onde realmente vemos os mecanismos de hardware fazerem a diferença e onde podemos realmente utilizar, decodificar e codificar H264 e 5 muito bem. E você pode ver que na pontuação estendida do BOP Lombo, estamos obtendo um aumento de 33,7% e a pontuação padrão do BOP Lombo é de 47%. Perto de dobrar o desempenho apenas alterando a versão do Premiere Pro. Mas como todos os outros benchmarks do meu arquivo são feitos na versão anterior, tive que fazer uma projeção de onde o cartão ficará, porque não posso simplesmente testar tudo de novo porque alguns dos cartões estavam emprestados. E para tornar tudo realmente relevante, você também começará a ver uma pontuação de projeção. E isso é calculado, você sabe, quando estamos fazendo pontuação estendida, é 11,9% mais rápido e assim por diante. Então, o que você pode ver aqui é o Puget Bench 0,98 no Premiere Pro 23,6, que não utiliza todos os mecanismos de mídia em todos os aspectos dessas GPUs. Mas o verde é a projeção e o laranja são as pontuações reais que eu estava obtendo. Agora, se você olhar para a projeção de pontuação estendida, em primeiro lugar, poderá ver que a projeção está ao lado do RTX 3090 com desempenho de 0,2%, o que é absolutamente insano. Você pode ver que seu desempenho é melhor que o 4070 Super, 4070 Ti, melhor que o 4070. E estamos muito próximos de que o desempenho no 7800 XT e no 3090 Ti seja um pouco melhor. Ok, se você está observando algumas das pontuações mais altas, como o RTX 4080 agora, estamos obtendo 5% a mais com o 4080. E como você pode ver, a pontuação estendida. Você pagaria por 4080 apenas para obter uma melhoria extra de 5% na pontuação? Talvez não. Você pagaria 2.000 a mais? Para obter um 4090 com 13% extras de desempenho, 12 pontos alguma coisa? Talvez não. É por isso que esse arco é tão bom, mas não é só isso. Como você pode ver, o ASRock A580 é muito impressionante e adiciona cerca de 12% de desempenho. E a projeção parece muito boa para gostar dos anos 4070 ali. E se você pensar quanto custa esse A580, você obtém muito desempenho pelo seu dinheiro. Não há cartão melhor para comprar com seu dinheiro no Premiere Pro do que o A580. É absolutamente insano. Agora, se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre o Premiere Pro e qual o desempenho da GPU, confira meu vídeo onde testamos todas as GPUs nele. Mas há algo que quero extrair desses benchmarks, que é a pontuação longa do Partido Republicano. Esta é a pontuação BOP padrão, que significa um longo grupo de imagens, que tem codificação e decodificação H264 e 5. E se alguém perguntar quanto essas pontuações refletem nos tempos de exportação, então a diferença percentual é quanto você economizaria em tempo também. Se estivermos olhando para a pontuação BOP longa padrão, em primeiro lugar, as linhas laranja mostram como ela é boa no 23,6, que na verdade não utiliza todos os mecanismos de mídia internos e não faz toda a codificação de hardware no GPUs, mas tenta fazer isso na CPU, que não é das mais rápidas. E você pode ver que estamos bem ao lado do 4060 Ti ProArt, como você pode ver, um pouco mais rápido, o que ainda é muito impressionante em comparação com o ARC A580, que é um pouco mais rápido que isso, o que é uma loucura. Curiosamente, o A580 é na verdade um pouco mais rápido que o A770, o que estou obtendo aqui, pontuações BOP longas, um pouco mais rápido ali. Mas ainda estamos competindo com o que esta placa deveria ser, como as TIS 4060 e 4060, que, aliás, são muito mais caras. Mas então se somarmos o A580, somamos as projeções para essas placas. Quero dizer, olhe para as linhas verdes no topo agora. Então o A770 está bem no topo. E a A580 é a placa mais rápida que já testei. E como você pode ver, testei todos os Ryzen mais recentes, as placas AMD mais recentes e as placas Nvidia mais recentes que são mais de 10 vezes mais caras. Esta ASRock A580 está arrasando nos codecs HO264 e 5. É absolutamente insano. E o A770 também está lá em cima, embora não faça nada. Parece que esta é a placa mais rápida, a A770. O incrível é que este tem o dobro de VRAM, o que torna esta placa muito boa.
Se você estiver trabalhando com cronogramas complexos, talvez mais do que edição de imagens em 4K ou, você sabe, seus codecs 8K DAO 264.5, então você precisa de um pouco mais de 8 GB de VRAM. E é aí que este A770 da ASRock tem um desempenho absolutamente insano. Não faz sentido comprar qualquer outra placa além da A580 ou A770. Se você tiver cronogramas um pouco mais complexos, por que gastar mais? Por que gastar 10 vezes mais no RTX 1490? Bem, faz sentido se você tiver outros codecs no mix também. Mas talvez em seu fluxo de trabalho você esteja usando apenas a ASRock A264.5. Quero dizer, há algumas notícias muito boas para você. Vamos passar para o After Effects. E aqui eu coloquei essas placas no benchmark novamente. Mas primeiro, é muito importante notar que a pior placa do After Effects que testei até agora é a ASRock A380. E o melhor é o 1390 Ti. Há apenas 9,1% de diferença entre a pior e a melhor placa, o que significa que este benchmark não utiliza tanto isso. Para o After Effects, a melhor aposta é obter muita RAM porque você deseja armazenar muita dela, você sabe, sua linha do tempo na RAM enquanto faz o cache da RAM e assim por diante. E uma CPU rápida de núcleo único. E se você estiver fazendo muita renderização depois, você pode usá-lo bastante também. Mas modelos como o i9 oferecem muito mais desempenho do que passar do A380 para o A770. Isso faz sentido, mas você pode querer escolher o A770 por causa de mais VRAM, melhor resfriamento e melhor desempenho. Depende se você está reproduzindo muito a 264.5 lá. Mas se você está trabalhando apenas nos efeitos, as GPUs não importam tanto neste benchmark específico. Mas ainda assim, o A770 está no meio do grupo próximo ao A470 Super, na verdade, um pouco mais rápido. Quase igual ao A460 Ti. Um pouco mais lento que o 1490 Asus TUF, o que apenas mostra, veja, as placas ARC também estão perfeitamente bem no After Effects. Você pode ver na parte inferior as versões anteriores do ARC. Não consegui chegar ao benchmark e eles estavam travando. Mas agora, com as atualizações do driver, estou obtendo algumas pontuações e está tudo bem agora, usando lá. Passando para o DaVinci Resolve que adora usar muitas GPUs. Talvez não fossem tão bons quanto no Premiere Pro. Sinto que o DaVinci Resolve realmente precisa utilizar um pouco mais o ARC. Mas independentemente disso, há boas notícias. Em primeiro lugar, o ARC tenta competir com o 4060, 4060 Ti. Se você olhar para os Zotac 4060 Ti e 4060, eles estão bem próximos. Portanto, eles têm desempenho quase igual ao do 2060 Super, que ainda se mantém forte. E então, na embalagem inferior, o A770 parece muito forte. Mas não é tão bom quanto o 4060 Ti de 16 GB da ProArt, que testamos lá, é um pouco mais rápido. Portanto, as placas NVIDIA e AMD realmente apresentam desempenho um pouco melhor no DaVinci Resolve. Mas não estamos dizendo que sejam cartas ruins. Como você pode ver, estamos obtendo o tipo de desempenho de 8 GB do 4060 ou o desempenho de 8 GB do 4060 Ti no A770. Mas o dobro da VRAM, o que é melhor a um preço muito mais baixo, o que apenas mostra que isso faz sentido. Simplesmente não é um impulso tão bom como vemos no Premiere Pro, mas o DaVinci Resolve ainda está ok. Então, se você está olhando quais aplicativos 3D o ARC suporta até agora, V-Ray, Octane Bench, Redshift, só nos resta o Blender por enquanto. E o desempenho do Blender é bom. Não é nada surpreendente se você está procurando o melhor desempenho do Blender. As placas NVIDIA são muito melhores. Mas se você olhar para a ASRock A770, verá que somos um pouco melhores que o 7700 XT da AMD. E também um pouco mais lento que o 7800 XT da AMD, que são como placas de gama média. Nosso A770 ainda é mais barato, mas não tem nada de impressionante por lá. Como você pode ver, o RTX 2060 Super e o 3060 Super ainda são cerca de 14% melhores que o A770, o que apenas mostra que o desempenho de renderização 3D da NVIDIA é líder no mercado. Mas você ainda pode fazer um pouco do Blender com isso. Não é ruim. Simplesmente não é tão impressionante quanto algumas das outras partes lá. Mas em termos de desempenho de aplicativos 3D em fluxos de trabalho profissionais para criadores e designers 3D, não é particularmente impressionante. Há algumas outras partes a serem mencionadas no ARC que são muito impressionantes. Os jogos, se você quiser conferir, o Video Gamers Nexus é o melhor para você. Em segundo lugar, codificação e decodificação AV1.
Por mais que a Nvidia goste de falar muito sobre a codificação e decodificação AV1 por algum motivo, eles não serão capazes de fazer isso. Portanto, se você estiver construindo um PC de streaming ou algo parecido, o streaming AV1 será muito melhor do que o Asus 264 e 5 porque você pode economizar na sua conexão com a internet. Você não precisa ter uma conexão de upload particularmente rápida porque pode compactar a mesma qualidade de vídeo em um container menor, que é o AV1. Vamos enviar para lá e você terá a mesma qualidade de imagem. E agora cada vez mais plataformas de streaming estão apoiando isso, o que é absolutamente incrível. E os mecanismos de mídia dupla ali contidos, o suporte para, você sabe, softwares no futuro também serão muito bons. Especialmente se você estiver usando o sistema Intel Plus Intel. O que quero dizer é CPU Intel e GPU Intel, porque se você também tem o IGP com mecanismos de mídia dupla e a GPU com mecanismos de mídia dupla, a Intel tem algo chamado Hyperencode, que eu gostaria de ver mais em ação real. Não vejo muita diferença de desempenho quando estou exportando um vídeo no Premiere Pro, por exemplo. Mas o que isso em teoria pode fazer é que todos esses motores de mídia comecem a trabalhar juntos para a renderização, seja dividindo o quadro. Acho que é isso que a Nvidia faz. Mas o que a Intel faz é dividir os quadros. Assim como certos mecanismos de mídia fazem um quadro e os mecanismos de mídia da GPU, por exemplo, fazem outro quadro. E então, no final da renderização, eles apenas juntam os quadros e então você basicamente exporta ou renderiza o vídeo, codificado muito mais rápido. Eu gostaria de ver mais suporte para isso porque ainda não é ótimo, mas há um grande potencial futuro, mesmo quando eles lançarem a próxima geração de GPUs, que eles apenas tragam o recurso e ainda seja suportado no anterior geração também. Então, outra parte muito interessante porque o Intel Arc é interessante é se você escolher a plataforma AMD, digamos que o Ryzen 7000 que foi lançado agora e rumores sobre o Ryzen 9000 estão surgindo. E porque a plataforma AMD é suportada por tantas gerações diferentes, mas falta a sincronização rápida. Você sabe, o desempenho da sua linha do tempo não é tão bom porque o AMD IGP se agacha muito. Mas se você tiver um arco aqui, como o A770, terá o mecanismo de mídia interno. E digamos que você tenha a CPU AMD Ryzen 7950X. Agora, de repente, na AMD, você pode obter a sincronização rápida da Intel, o que significa que você irá navegar rapidamente pela linha do tempo. Então, tão fácil, tão bem. E é por isso que o arco é muito impressionante porque na plataforma AMD, a sincronização rápida da Intel não era possível antes, mas agora é mesmo com este pequenino. Mas agora a melhor notícia, que é o preço, certo? Pouco antes de fazer o vídeo, verifiquei todos esses preços, quais são? O A770 você pode comprar por cerca de $300. Se você olhar para a concorrência, o que você ganha por $300 em outro lugar, especialmente se você é um editor de vídeo ou usa um aplicativo Adobe, é um preço absurdo. É muito bom. Você não consegue nada melhor. Que retorno financeiro. Os 16 GB de VRAM também são fantásticos. Agora, se você começar a descer e abrir e conseguir uma caixa aberta em Newark, por exemplo, você pode conseguir por $260. Negócio ainda melhor. Mas também há o A750, que está no meio do A770 e do A580, o que pode não fazer muito sentido, especialmente porque o A580 está próximo do A770. E o A750 não necessariamente dá nada a mais que o A580 e o A580 sai por $165. Agora, se você quiser pagar $35 extras, os dólares obtêm um desempenho um pouco melhor. O A750 está lá. O A580 por $165 quando você conseguir um cartão por $165 capaz de codificar, decodificar, exportar vídeo assim como um RTX 4090, na verdade, um pouco melhor no Premiere Pro do que este cartão de $165. Gente, se você quer apenas começar a editar vídeo no A580, é um preço absurdo. Dê uma olhada nisso na descrição abaixo. E depois temos o A380, a versão discreta para mini PCS e algo parecido. Se você deseja ótimos mecanismos de mídia e cartões realmente baratos, isso é uma loucura, especialmente se você deseja codificação e decodificação AV1. Não creio que exista outro cartão tão pequeno que possa oferecer isso. Então você deve estar se perguntando, qual cartão você receberia? Eu diria que se você está começando e talvez apenas queira construir seu primeiro PC, ou esteja editando um pouco de vídeo no A580 por $165. É uma GPU insana. Talvez o A750 também, se você quiser, deixo os links na descrição abaixo. São como cartas malucas para o desempenho. Mas se você estiver fazendo coisas um pouco mais complexas, talvez você tenha mais de uma camada em sua linha do tempo e misture codecs e resoluções e assim por diante.
Então a 770 é uma placa muito impressionante por causa dos 16 GB de VRAM e um pouco mais de GPU. Basicamente, você ainda obtém todos os benefícios de todos os outros, mas apenas os 16 GB de VRAM. Isso é muito útil ao fazer edição de vídeo. Podemos ver facilmente mais de 18 GB usados quando editamos essas coisas. Eu tive que escolher um desses. Eu escolheria o A770, principalmente porque o preço não é tão ruim assim. E tem um desempenho melhor do que 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o preço deste cartão. Então é muito difícil de vencer. Portanto, o Intel Arc não deve ser subestimado. É uma GPU muito boa. E estou muito animado com o que vem a seguir. E agora temos a programação completa. Estou com falta do A750 aqui, que está na descrição abaixo. Você também pode verificar isso. Mas falando sério, impressionante. E quero agradecer a ASRock por patrocinar este vídeo. Então pude falar com você sobre isso. E se você quiser conferir esses cartões, eles estão vinculados na descrição abaixo. Bye bye. Obrigado.